Outubro Rosa terminando, mas a conscientização, os cuidados com a saúde da mulher devem continuar o ano inteiro. E a gente convidou a doutora Carla Emerenciano, oncologista, para a gente bater um papo exatamente sobre isso, né, doutora Carla? Para começar, primeiro eu queria lhe agradecer por estar aqui com a gente, mais uma vez, por todas as orientações que você trouxe aqui no Guia Viver Bem durante esse mês, para orientar as mulheres sobre a prevenção, sobre o diagnóstico precoce e sobre o tratamento do câncer de mama. Eu é que agradeço, Juliana. Eu acredito que para nós oncologistas é sempre bom a gente poder falar de prevenção, porque quando a gente fala de prevenção, quando a gente fala de diagnóstico precoce, a gente, além de evitar alguns casos, a gente consegue diagnosticar grande parte no estadiamento bem inicial e isso leva a desfechos melhores, né? Proporciona uma chance maior de cura. O Outubro Rosa está terminando, né, doutora Carla? Mas a gente sabe que é um mês que tem um impacto muito grande nessa conscientização das mulheres. Como é que começou tudo isso? O Outubro Rosa ele começa lá nos anos 90 nos Estados Unidos e essa cor rosa, o lacinho cor-de-rosa, ele tem uma história bem interessante. Uma mulher chamada Susan Komen, ela tem câncer de mama e ela já diagnostica numa fase mais avançada. Então, ela pede para a irmã dela que mesmo quando ela partir, que essa irmã trabalhe, né, para conscientizar as mulheres sobre o diagnóstico precoce e isso impacta numa melhor chance de cura. E aí a irmã funda essa ONG, a Fundação Susan Komen, e na primeira corrida pela cura em Nova York, distribui esses lacinhos cor-de-rosa, né? O Congresso americano oficializa o outubro como um mês de conscientização e prevenção do câncer de mama, e aí isso toma essa proporção mundial. Hoje, os maiores monumentos do mundo, né, no outubro, ficam cor-de-rosa para despertar essa consciência das mulheres. O Outubro Rosa desse ano, né? Porque a gente passou aí um ano de pandemia, que foi 2020, 2021, a gente ainda está retomando essa rotina. E como é que ficou essa questão dos diagnósticos precoces durante a pandemia? Porque eu acredito que muitas mulheres deixaram de fazer os seus exames. Exatamente. É super importante a gente tocar nesse ponto, porque mesmo mulheres cuidadosas, né, que fazem isso de uma forma bem rotineira, todo ano fazem seus exames de prevenção, a mamografia inclusive, ficaram com medo, né? Ficaram com medo de ir para as instituições de saúde e de fazer os exames de rastreamento. Então, a gente acaba pegando tumores mais avançados. É importante que se conscientize, a pandemia ainda está por aí, a gente ainda tem que manter nossos cuidados, mas a prevenção, o rastreamento, a mamografia anual, ela não deve ser esquecida. E outubro está acabando, mas a gente não pode deixar de pensar em rastreamento precoce, que deve ser o ano todo e a prevenção também. Certo, doutora Carla. Então vamos falar desse rastreamento, o que é que a mulher deve fazer, quais são as orientações para essa busca do diagnóstico precoce, quais são os exames, como é que deve ser a rotina de prevenção dessa mulher. Então é importante que ela seja, desde menina, né? Tenha consciência do seu corpo, após a menstruação, ela examine as mamas, né? E qualquer anormalidade, ela procure o médico. Então, quais são esses sinais que devem ser observados? Nódulo, caroço na mama, retração do mamilo, mamilo invertido, como se puxado para dentro, alteração na pele da mama, tipo casca de laranja, sinais inflamatórios, nódulos no pescoço ou na axila. Isso já vai mostrar um tumor palpável e visível, né? A mamografia, ela já vai mostrar para a gente um tumor subclínico, que às vezes não dá nem para você palpar, ou só mãos experientes de profissionais conseguem identificar. Então, a orientação da Sociedade Brasileira de Mastologia, que a partir dos 40 anos a mulher faça anualmente a mamografia de rastreamento. E é importante a gente salientar que mulheres que têm história familiar de câncer de mama, elas têm um risco maior. Então, elas têm que ter esse vínculo maior com o mastologista, com o ginecologista, para que essas mamas sejam avaliadas de forma adequada. Doutora Carla, com relação à prevenção, a gente sabe que os hábitos saudáveis, atividade física, boa alimentação, tem um reflexo na saúde como um todo. Isso também reflete na prevenção do câncer de mama? Mulheres que são
ativas, mulheres que têm um estilo de vida mais saudável, elas têm menos chances de desenvolver esse tipo de câncer? Sim, não só o câncer de mama, mas outros tipos de câncer também, né? É dito que 30% dos cânceres eles podem ser prevenidos com hábitos de vida e aí vai fazer atividades físicas, evitar o sobrepeso, né? Evitar a obesidade, evitar a bebida alcoólica. Então, são atitudes que você pode absorver na sua vida e com isso diminuir sua chance de câncer. E de outras Agora, doenças também. diagnóstico. Recebi o diagnóstico de câncer de mama, muitas mulheres ficam desesperadas nesse momento. Como é que é a partir desse diagnóstico, doutora Carla? E qual é a diferença desse diagnóstico ser logo no início? Muda alguma coisa no tratamento? Sim, o diagnóstico precoce, ele aumenta muito as chances de cura, mas é importante que se saiba que hoje câncer é uma doença crônica, né? O câncer de mama é um dos mais estudados, nós temos novos tratamentos, tratamentos alvo específicos, direcionados. É importante que as mulheres saibam também que não é receita de bolo, né? Muitas vezes você tem duas irmãs e elas têm tumores que são molecularmente diferentes e vão receber tratamentos diferentes de acordo com as proteínas que esses tumores expressam e também com o estadiamento. Então, receber o diagnóstico, uma em cada 8 mulheres ao longo da vida vai receber o diagnóstico de câncer de mama. Essa é uma estatística mundial. Então, se esse diagnóstico chegar, não precisa desesperar, é procurar uma boa equipe de saúde, né? Arregaçar as mangas e tratar. Como é que é o tratamento hoje? Você falou das drogas específicas, mas toda mulher tem que fazer a cirurgia, muitas têm medo da mastectomia, né? Hoje, todo tumor, a mama precisa ser retirada? O tratamento do câncer, ele é interdisciplinar, então vai entrar, a princípio, o mastologista para o diagnóstico do tumor. Muitas vezes esse diagnóstico é feito com uma biópsia pouco invasiva, chamada core biópsia, vai tirar um pedacinho desse tumor, identificar qual o subtipo histológico, e aí é feita uma programação. Algumas mulheres precisam fazer quimioterapia antes, e depois opera, e depois faz rádio, outras só operam e fazem radioterapia, às vezes outras só operam, e outras precisam do tratamento completo. Cirurgia, rádio, químio e muitas vezes hormonioterapia, que é um bloqueio hormonal que se faz. E a cirurgia, como as outras áreas também da oncologia, ela evoluiu bastante. Hoje as cirurgias de mama são cada vez menos mutilantes. Muitas vezes você examina uma paciente, você tem que procurar a cicatriz de tão aperfeiçoada que essas técnicas ficaram. Né? Mesmo quando precisa fazer uma mastectomia, que é a retirada total da mama, a cirurgia plástica hoje ela também evoluiu bastante e essa mama pode ser reconstruída. E a vida depois do câncer? Fiz o tratamento, fiquei curada. Até quando existe chance da doença voltar? Como é que deve ser feito esse acompanhamento pós-câncer? O acompanhamento também vai seguir o estadiamento dessa paciente. A paciente que tem um estadiamento é diferente de uma paciente que já tem uma axila positiva, por exemplo. Mas, da mesma forma que quem nunca teve câncer pode vir a ter, quem já teve não fica imunizado. Então, vai acabar sendo uma paciente mais cuidadosa, que vai ter um acompanhamento médico mais próximo, né? Acaba sendo muitas vezes um despertar. Por incrível que pareça, eu já ouvi de muitas pacientes que a vida mudou depois do câncer, passou a ter um outro sentido, passou a se cuidar melhor, cuidar mais da alimentação, da atividade física, dos afetos, né? Da parte mental. Então, muitas vezes o câncer pode ser um ponto de transformação para uma vida melhor. Então, a gente não deve ter medo do diagnóstico, não deve ter medo de prevenir, de fazer rastreamento. E se o diagnóstico vier, procurar suporte, e esse suporte vem de um bom médico, de uma boa equipe de saúde, enfermeiros, fisioterapeutas, psicólogos, nutricionistas e dos amigos também. Tem vários grupos de apoio que estão aí para mulheres que compartilham sua história, que colocam as novas pacientes no colo e que seguem junto aí, dando um testemunho de vida, né? E tanta coisa que a gente aprende. Verdade, tem muitos testemunhos. Eu mesmo já entrevistei várias e não teve nenhuma que disse que a vida continua a mesma, que ela continua a mesma depois do câncer. E o que eu acho interessante é que muitas até agradecem, né? Isso.
por tudo que passaram. Doutora Carla, terminando o mês de outubro, então eu queria deixar aqui o Viver Bem à disposição para que você faça aí essa última chamadinha para as mulheres sobre a importância dessa questão do cuidado com a saúde. Mulheres e homens, né? Homens fiquem alertas também, porque 1% dos casos dos cânceres de mama acontecem em homens e eles também podem ser multiplicadores dessa mensagem do cuidado com as mamas das mães, filhas e esposas, né? A gente precisa se conscientizar que o câncer de mama ele vai existir ao longo do ano, diagnósticos vão ser feitos e o rastreamento precisa ser feito também em qualquer momento. Outubro é o mês de conscientização, mas é o que eu sugiro muitas vezes para as mulheres, marquem uma data, pode ser no mês do seu aniversário, né? Para fazer o seu exame anual. E aí você não esquece.